Escola aqui de Campinas realiza ações para a valorização da identidade da cultura negra. Câmara de Campinas destina 2 milhões de reais de seus recursos para a prefeitura. Na ponta do lápis, vamos te trazer as melhores dicas para você financiar o seu apartamento com segurança. Olá, boa tarde. Semana começando, segunda-feira, 18 de agosto de 2025. Inicia agora o Jornal Câmara Notícia, ao vivo, meio-dia mais 5 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E participe, vamos conversar. Mande a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp, que já aparece aqui embaixo da sua tela. 19 é o nosso DDD, para você que é de Campinas e região. Pode ir direto no número que aparece aqui, 978293776, ou você tem a opção de enviar esta mensagem pelo nosso QR Code. Está com o seu celular aí perto? Já faça o teste para você ver que dá certo. Você vai abrir a câmera do seu celular e vai apontar para o QR Code. Já aparece uma mensagem na sua tela, WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e pode mandar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal. A gente abre a edição de hoje com uma reportagem sobre o impacto pedagógico e o papel de uma escola aqui de Campinas na valorização de resgate e fortalecimento da identidade negra. A educação tem sido uma das principais ferramentas para combater o racismo estrutural no Brasil. O projeto Africanidades, realizado na escola Osiel Alves Pereira, no Parque Osiel, representa essa luta. Esse projeto é uma ação de implementação do ensino de História e Cultura Africana e Afro-Brasileira no currículo, em cumprimento da Lei 10.639, que modificou a LDB e tornou obrigatório o ensino de História e Cultura em toda a rede de ensino do Brasil, particular e pública. Os estudantes estão super envolvidos com a causa. Esse projeto para mim é muito importante. Desde o primeiro dia que eu cheguei aqui na escola, esse projeto já estava em pauta e esse projeto não só fala de africanidades, mas também fala de detalhes pessoais como cabelo, cor, raça, sexualidade. A gente se sente muito acolhido, sabe? Caso nenhuma das escolas, eu acho, daqui de Campinas tem esse projeto, sabe? Para poder ajudar nas coisas, essas coisas. O cotidiano da escola tem inúmeras ações. Eu acho que tem a intencionalidade de ser cotidiano, então a gente acredita que tem desde um painel até a Marcha das Africanidades que acontece a cada ano e uma série de ações que caracterizam, às vezes, evento, mas, sobretudo, pensando no cotidiano. Então, a preocupação com o cabelo, a preocupação com a estética da escola, a preocupação com o material didático, a preocupação com a biblioteca, no sentido de que se tenha um acervo que garanta a possibilidade das crianças entenderem, a partir dos livros, a partir das referências que a gente recomenda, que eles fazem parte dessa sociedade, que eles se constituem humanos e, sobretudo, que o currículo tem que representá-los. Um impacto pedagógico que valoriza o resgate e o fortalecimento da identidade negra. O Informafricativo, eu estou terminando o doutorado, e aí a ideia de pensar narrativamente por escrito, né, porque existe uma mística de que a cultura negra ela é oral, a gente tem assumido também a perspectiva de que a oralidade é princípio filosófico. Então, a filosofia que constitui as escritas, os registros, elas compõem também parte desse processo. Então, o Informafricativo ele começa com uma denúncia de um aluno sobre racismo que ele estava vivenciando, e chegamos agora esse ano à pretensão de fazer 12 edições, né, onde uma parte é custeada pela escola, e acredito que talvez sejamos a primeira escola a ter uma verba destinada a um trabalho de implementação desse repertório que a gente chama de africanidades. Uma das iniciativas da escola utiliza bonecas que representam diferentes etnias e contextos de luta, ajudando os jovens a refletirem sobre a diversidade e a importância da igualdade racial. A minha história com essa boneca ela representa muitas pessoas que têm síndrome de Down,
principalmente da pele preta, que não são muitas pessoas, mas a maioria são. E como dá para perceber, ela tem lábios carnudos e ela é uma boneca que representa o síndrome de Down. Aí ela é muito importante para mim, essa boneca. Minha relação com essa boneca é que ela representa as pessoas que são deficientes visual, que não conseguem enxergar, que têm dificuldade. E ajudar mais as pessoas que são deficientes visual com relações aos estudos e à africanidade juntos. Através dessas bonecas, os estudantes têm a oportunidade de vivenciar de forma mais concreta as questões raciais e sociais que atravessam o Brasil. Ela me representa uma boneca com deficiência física, né? Que a escola proporciona pra gente. E ela tem pele escura, que é uma coisa muito nova pra mim, porque eu nunca tinha visto uma boneca de pele negra. Como é o projeto realizado aqui para vocês? Pra mim é muito bom. É um projeto em forma aplicativa, né? E é muito bom também. Eu gosto bastante. Legislativo de Campinas faz doação de R$2 milhões à Prefeitura. Montante é resultado da economia da Câmara. A Câmara de Campinas destinou na última sexta-feira à Prefeitura R$2 milhões economizados pelo Legislativo para que sejam usados em ações sociais em prol da cidade. Primeiro, essa doação é resultado da economia que a gente conseguiu conquistar, né, nesses primeiros meses do ano, nos nossos processos de licitação. Então, como a gente economizou, e é uma obrigação, aquilo que sobra no orçamento da Câmara que seja encaminhado à Prefeitura, a gente fez essa doação de R$2 milhões para que a Prefeitura possa aplicar isso nas políticas públicas que forem mais necessárias nesse momento, né? Mas isso é fruto do esforço que a Câmara tem feito de aprimorar cada vez mais os seus processos. O valor do orçamento do Legislativo de Campinas, assim como de todas as câmaras municipais, é determinado pela Constituição Federal com um limite de 4,5% do orçamento realizado no ano anterior. Por opção própria, a de Campinas está abaixo do limite, ficando em menos de 4%. O Legislativo de Campinas, por opção própria, fica abaixo do limite. Nos últimos anos, menos de 4%. Desde 2013, a Câmara de Campinas tem feito esses repasses e nos 2 últimos anos, mais de R$71 milhões foram repassados aos cofres públicos. Uma recomendação do Tribunal de Contas, né? E isso é possível graças também ao aprimoramento do nosso processo de planejamento. Como nós temos um planejamento bem estruturado, a gente consegue prever a partir dessas sobras e projetar, né, como é que vai se dar o comportamento dos próximos meses. Então, o aprimoramento do processo de planejamento permite que a gente faça essas doações à medida em que a gente tem a disponibilidade de recursos. E a nossa equipe tem sido muito eficiente e eficaz nisso, tanto que economizamos R$4 milhões em 14 processos de licitação, o que permitiu agora a gente fazer essa doação para a Prefeitura desse valor, que certamente vai ajudar a Prefeitura em ações prioritárias lá que atendem aos interesses da nossa população. 12:00 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. A gente segue aqui com as notícias do Legislativo, porque a primeira reunião da Frente Parlamentar de Justiça Social e Trabalhista é realizada aqui na Câmara. O plenário da Câmara foi o palco do primeiro encontro da Frente Parlamentar de Justiça Social e Trabalhista, que tem como objetivo discutir pautas ligadas à defesa dos direitos dos trabalhadores, ao enfrentamento da precarização laboral e à promoção da equidade social em Campinas. A reunião foi presidida pela vereadora Guida Calisto e teve como tema a preservação de postos de trabalho em condomínios e edifícios diante da automação. Foi um tema trazido pelos trabalhadores de edifícios, né, de prédios, de condomínios, trazido por sua representação legal, que é o sindicato, Sinconed. Sinconed tem pautado isso porque eles têm enfrentado uma situação muito difícil, que são cotidianamente
os porteiros, que na sua ampla maioria já são muitas vezes pessoas idosas, que trabalham em condomínios há 20 anos, há 25 anos, que estão sendo demitidos, que estão perdendo esses postos de trabalho por conta da implantação de portarias automatizadas, né? Virtuais. Quando você tem um trabalhador ali, uma pessoa que você já conta, uma pessoa idosa que mora no edifício, que conhece o porteiro, que trabalha lá há bastante tempo, sabe que ele pode confiar. Se ele mora sozinho, se ele tem algum problema, alguma dificuldade, ele sabe com quem ele pode contar, que é esse trabalhador porteiro, que já se estabeleceu um vínculo, já se estabeleceu uma relação de confiança. O encontro também reuniu alguns especialistas no assunto, como um desembargador federal do trabalho aposentado, representantes do Sindicato dos Trabalhadores em Edifícios e Condomínios de Campinas e região, e também do Sindicato dos Trabalhadores em Edifícios e Condomínios de São Paulo, além do gerente regional do Ministério do Trabalho e Emprego em Campinas. Nesse sentido é que eu vejo que o papel do Ministério do Trabalho ele tem uma importância muito grande, porque ele é um órgão eminentemente social. E quando eu vi aqui que a Frente Parlamentar é de Justiça Social e Trabalhista, o que nós estamos buscando é a maior possibilidade ou a mais benéfica para o todo. É para todas as pessoas. Então, nós não estamos discutindo uma situação pontual de uma situação de uma categoria que não vai impactar nas outras. Nós não estamos mais conseguindo ter esse vínculo familiar, esse vínculo tão gostoso que existia dentro de um condomínio. De o pessoal descer na portaria e poder bater um papo com o porteiro, com o zelador, falar de futebol, falar de política, fazer a fofoca da esquina, fazer a fofoca do boteco que aconteceu no outro dia. Está acabando. Né? Como foi muito bem dito aqui, é a modernidade? Sim, mas acaba com aquela afetividade, com aquela segurança, com aquela proteção, com aquele carinho que existia entre condômino e profissional, entre zelador e porteiro, entre zelador e morador, entre as visitas que vinham. Né? Então, isso está se perdendo. É a modernidade? É como foi dito aqui, que preço nós estamos pagando por essa modernidade? Para onde vai esse pessoal que normalmente, de 55, 60 anos de idade, perde seu posto de emprego? Qual vai ser o futuro dele? Nós estamos sofrendo uma extinção de postos de trabalho em Campinas, na região de Campinas, em São Paulo, no Brasil como um todo. Tá? Então, ser 100% contra, 95% contra, 75% contra. Eu acho que o que nos converge aqui, esse debate é extremamente importante, porque nós temos um ponto em comum. Estão sendo extintos, não são substituídos, são extintos os postos de trabalho em condomínios no Brasil como um todo. Pessoal, o desemprego está muito. E os nossos trabalhadores, eles não conseguem voltar para o mercado de trabalho, porque é muito difícil voltar. E aí vem a famosa economia, igual todo mundo falou. Mas a gente acha que tem que, pelo menos, regulamentar de um jeito onde tem a pessoa física dentro do condomínio. Eu sou igual ao Paulo, eu sou contra a portaria virtual, assim, sem dúvida. Só que já que a gente não pode proibir, não tem como a gente falar, olha, vamos fazer um projeto que está proibido. Não tem como. Vamos, pelo menos, pedir segurança e postos de trabalho. Guida também falou sobre as próximas reuniões da Frente Parlamentar. A gente já planejou, né? Essa foi a primeira reunião da Frente, mas nós já planejamos a Frente Parlamentar, né, as suas atividades durante esse ano. Nós vamos ter temas como o direito do trabalho para quem serve. A gente vai ter discutir sobre questões, por exemplo, da terceirização, né? O quanto a terceirização precariza o trabalho, prejudica também os trabalhadores, enfim. Então, a gente vai debater diversos temas e outros temas mais teóricos, né? O direito achado na rua, por exemplo, que é um tema bem legal, que a gente, muitas vezes, a gente sai da faculdade e nunca nem teve, né, acesso a essas questões. Moção protocolada pelo vereador Igor Diego faz um apelo à Secretaria de Estado da Mulher para que ainda neste mês agende a permanência do ônibus Lilás no distrito do Campo Grande.
O ônibus Lilás é uma unidade móvel que leva serviços de apoio, orientação e atendimento às mulheres, especialmente em áreas vulneráveis e com foco no enfrentamento à violência doméstica. O vereador Igor Diego protocolou uma moção para apelar à secretária de Estado da Mulher, Valéria Bolsonaro, à permanência do ônibus Lilás no distrito do Campo Grande. A ideia é que o ônibus fique na região por período suficiente para atender a demanda local. É uma ação itinerante, ou seja, ali ele consegue oferecer os serviços, apoios e os direitos das mulheres, encontrar mulheres que têm situação de vulnerabilidade, que passa por alguma violência ou alguém que conheça, e também dar ali as orientações e conscientização. Caso a comunidade identifique esse tipo de situação contra as mulheres no território, saiba como fazer. O distrito do Campo Grande concentra uma das maiores populações femininas da região metropolitana de Campinas, com significativa incidência de relatos de violência doméstica, assédio e vulnerabilidade socioeconômica. O Agosto Lilás é o mês de conscientização e combate à violência contra a mulher, instituído para reforçar a efetividade da Lei Maria da Penha e incentivar ações preventivas e de enfrentamento em todo o país. No dia 4 de agosto, a Prefeitura de Campinas oficializou a posse da nova secretária municipal de Políticas para as Mulheres, Alessandra Herman. Durante o evento, Graziele Coutinho também tomou posse como secretária adjunta. Então, para que essa secretaria não fique apenas no papel, que não seja uma secretaria que ainda não tem aquela pujança de recurso para fazer as suas ações, então eu estou pretendendo, através desses documentos legislativos, unir o apoio da Secretaria Estadual com a Municipal e indicar locais que nós sabemos que as mulheres estão pedindo para a gente um apoio e uma orientação. E tem boa notícia, viu? Olha só, o ônibus do programa São Paulo por Todas, do Governo do Estado, vai estar amanhã, terça-feira, aqui em Campinas, das 10 horas da manhã às 5 horas da tarde, na Praça da Concórdia, na Rua Manuel Machado Pereira, no Parque Valença. No local vão ser oferecidas orientações jurídicas, psicológicas, sociais, além da divulgação dos canais de denúncia e atendimento especializados. Bom, olha só, a gente segue aqui com as notícias do Legislativo, porque em comemoração ao Dia do Advogado, a Câmara Municipal de Campinas homenageou 7 nomes de destaque do cenário jurídico da cidade com o diploma de mérito jurídico Elvino Silva Filho. Em celebração ao Dia do Advogado, comemorado em 11 de agosto, a Câmara de Campinas realizou a 38ª reunião solene para a entrega do Diploma de Mérito Jurídico Elvino Silva Filho a 7 profissionais de destaque no campo do direito. A honraria foi concedida por iniciativa da mesa diretora, presidida pelo vereador Luiz Rossini, com autoria compartilhada com o vereador Carmo Luiz, a vereadora Guida Calisto e o vereador licenciado Luiz Cirilo. O diploma de mérito jurídico Elvino Silva Filho é concedido a entidades ligadas à área jurídica, membros do Poder Judiciário, membros do Ministério Público e advogados que tenham se destacado pelos relevantes serviços prestados ao município de Campinas. Os homenageados foram indicados por diferentes parlamentares. Pela mesa diretora, o escolhido foi Dr. Guilherme Hansen Cirilo. O vereador Carmo Luiz indicou a doutora Andréa Medeiros Natal e o doutor Heraldo José Barraca. Falar aqui dos meus homenageados e dos demais vereadores não é nada fácil, pois prestam, através de suas profissões, relevantes serviços na área jurídica, enaltecendo a cidade de Campinas. Todos os homenageados e homenageadas são pessoas de destaque e possuem um currículo exemplar, acumulando vasta experiência acadêmica e uma carreira brilhante. A vereadora Guida Calisto indicou a doutora Giovana Maria Bilota Rigueto de Vasconcelos e a doutora Mônica Bruneto. Elas são 2 advogadas que eu tenho muita honra
de ser parceira, de caminhar junto com elas, e hoje de estar aqui oferecendo esse título de mérito jurídico a essas duas mulheres advogadas. A advocacia, me parece que o doutor Valim pode falar muito melhor que eu, mas ainda parece muito que é uma carreira de homens, né? Mas a gente sabe que tem muitas mulheres atuando de forma brilhante. Hoje é a maioria, então ele já me corrigiu. Que bom, estou feliz. Já o vereador licenciado Luiz Cirilo indicou o doutor Gustavo Macluf Piviotti e doutor Orestes Fernando Corsini Quercia. E eu confesso que solenidade como essa, um dia após, como bem disse o meu amigo Fernando Quercia, um dia após a comemoração do 11 de agosto, um dia importantíssimo para todos nós. Instalação dos cursos jurídicos no Brasil e o Dia do Advogado. E quanto à instalação dos cursos jurídicos, evidentemente que nos permite termos um leque de opções profissionais, de carreiras jurídicas extremamente importantes para que possamos alcançar a tão esperada e sonhada justiça. Mas é imprescindível, sem demérito a todas que eu citei genericamente, o papel do advogado. O advogado, ele tem que ter realmente essa qualidade de querer defender, de querer buscar justiça, de querer, entre os desiguais, tentar fazer com que seja feita justiça e igualdade, no mínimo, entre aqueles que lhe o representam. Para a vereadora Guida Calisto, que presidiu a solenidade, a honraria reforça o papel da advocacia como pilar da democracia e celebra profissionais que contribuem diariamente para a garantia de direitos e a promoção da justiça. Bom, quero mais uma vez agradecer a presença de todo mundo aqui, e principalmente dos nossos homenageados, né? Espero que esse título de mérito jurídico, de fato, possa alegrar um pouco mais a atuação de vocês, fortalecer cada vez mais a atuação de vocês enquanto advogados e advogadas. Hora de balançar as redes do Campeonato Brasileiro da Série C, porque as equipes de Campinas, nos 2 jogos, protagonizaram ao total 8 gols. No jogo da Ponte Preta foi apenas 1, mas o suficiente para garantir a vitória e a classificação à próxima fase. Aos 8 minutos, Toró foi lançado dentro da área. O domínio não foi bom, mas o zagueiro se enroscou com o goleiro e por pouco a Ponte não abre o marcador. Aos 13 minutos, Gé na esquerda cortou para o meio, bateu cruzado e Léo Souza conseguiu espalmar. Aos 20 minutos, cruzamento na área, Toró cabeceou na segunda trave, mas sem muita força nos braços do goleiro. Só dava a Ponte, Elvis cobrou falta, Rodrigo Souza cabeceou, mas por cima do gol. Até que aos 45 minutos, Elvis mandou em elevação para Gé, que cortou a marcação e chutou. O goleiro espalmou para o meio da área e Toró mandou para o fundo das redes. 1-0 Ponte. No segundo tempo, o Itabaiana tentou com Leilson, mas sem força e direção. Aos 22 minutos, os visitantes chegaram em cobrança de falta, bola alçada na área, ninguém encostou e Diogo Silva encaixou. Aos 30 minutos, a Ponte tentou pela esquerda com Arthur, que cruzou na primeira trave, mas o desvio de Serginho foi direto para a linha de fundo. Aos 42 minutos, Toró desperdiçou ótima chance dentro da área. E não é que nos acréscimos, Gustavo Teles tentou dar um chutão para frente. A bola bateu no jogador do Itabaiana e por pouco não encobriu Diogo Silva e entra. Ufa! E ficou nisso. No Moisés Lucarelli, Ponte Preta 1, Itabaiana 0. A Ponte jogou para o gasto, né? Mas diante da fragilidade do adversário, fez o suficiente para garantir a vitória.
Ponte terminou a rodada na terceira posição, 30 pontos, e se classificou à próxima fase com 2 rodadas de antecedência. A Macaca tem a semana livre, só volta a campo na segunda-feira, dia 25, contra o CSA, lá em Alagoas, às 7h30 da noite. E também no sábado, só que um pouquinho mais tarde, ABC e Guarani protagonizaram um jogo maluco, viu? Cheio de emoção, 2 viradas, 7 gols, falha do goleiro Andrei, mas no fim, vitória do Bugre. Logo no primeiro minuto, Rafael Oller foi lançado, mas não conseguiu dominar e nem finalizar. Aos 4 minutos, a resposta do Guarani foi fatal, a zaga do ABC afastou mal e Cauã Jesus bateu firme e forte no cantinho, placar aberto, 1-0 Bugre. Só que 2 minutos depois, em cobrança de escanteio, Bruno Leite, sozinho, cabeceou para o fundo das redes. Tudo igual, 1-1. Aos 32 minutos, cobrança de falta, Andrei saiu mal do gol e por pouco o ABC não vira. Aos 36 minutos, cobrança de escanteio, Andrei foi espalmar e jogou para a própria área. Kelvin foi tentar afastar e fez contra. Vira-vira, 2-1 ABC. Só que o Bugre estava vivo e Isaac bateu. O goleiro deu rebote e Mirandinha, bem posicionado, guardou, tudo igual, 2-2. Tudo no primeiro tempo. E na etapa final tinha mais. Aos 12 minutos, Alisson Tadei recebeu cruzamento rasteiro livre na área e só teve o trabalho de chutar forte para colocar o ABC de novo em vantagem, 3-2. Só que 4 minutos depois, em cobrança de falta, Rafael, o zagueirão, desviou para deixar tudo igual, 3-3, e não parou por aí, não perca a conta. Aos 27 minutos, Diego Torres recebeu na meia-lua e com classe, categoria, habilidade, mandou no cantinho, sem chances para o goleirão. Mais uma virada na partida e agora para dar números finais. No Frasqueirão, em Natal, ABC 3, Guarani 4. Jogo de muitas alternativas, falhas, mas no fim o Guarani foi corajoso, ultrapassou as adversidades climáticas, né? Muita chuva e vento durante toda a partida e não é fácil enfrentar um adversário fora de casa que está na zona de rebaixamento. E o Guarani, apesar das falhas defensivas, saiu com a vitória. Neste momento é o 8º colocado com 23 pontos, torce hoje contra o Ipiranga, que joga em casa contra o Botafogo da Paraíba. Se a equipe do Rio Grande do Sul vencer, ultrapassa o Bugre e joga a equipe para a 9ª colocação, mas essa vitória em Natal colocou de vez o Guarani na briga pela classificação. E o Bugre volta a campo também na segunda-feira, 7h30 da noite, mesmo horário e dia do jogo da Ponte, o Guarani enfrenta o Confiança aqui em Campinas, no estádio Brinco de Ouro. Bom, 12h mais 31 minutos, a gente segue aqui com o Jornal Câmara Notícia, porque agora nós vamos falar com você que quer financiar um apartamento. A partir de agora é o nosso quadro Na Ponta do Lápis. Tá no ar mais um Na Ponta do Lápis e deixa eu perguntar para vocês. Vocês sabem financiar um apartamento? Não sabem? Hoje, no nosso quadro, vamos te mostrar os passos e também dar dicas importantes para você que está em casa financiar o seu apartamento com segurança. Por isso, estou aqui com o professor de Gestão e Negócios e doutorando em Controladoria e Finanças Empresarial, Pedro Manuel, que vai explicar melhor sobre esse tema. Professor, né, se a pessoa está em busca de um imóvel próprio e quer entender como financiar um apartamento, ela tem que saber primeiro que esse processo envolve, primeiro de tudo, um planejamento financeiro? Olá, tudo bem, Rafael? Obrigado pelo convite, os telespectadores. O primordial é ela ter um planejamento financeiro, Rafael, porque ela tem que saber a sua receita, os seus gastos, né?
ela tem que reservar, principalmente da sua renda, 40% a 50% destinado para o financiamento. Tá? Isso é o ideal. Para quê? Porque a cada 12 meses há uma correção no contrato, caso ela venha financiar. Então é interessante que ela sempre tenha essa folga. Além de melhorias, se é um apartamento, tem taxa condominial, né, tem melhorias que é rateado entre os condôminos, então ela tem que ter essa reserva. E o que esse planejamento orçamentário tem que conter? A pessoa tem que entender a realidade financeira dela ou o próprio casal? Isso é importantíssimo, né, com o casal, para que eles tenham um controle efetivo de tudo que entra e tudo que gasta. Olha só, Rafael, quando se fala da compra, nós estamos com a taxa da Selic em 15%. Então, o que significa para vocês uma taxa Selic de 15%? Os juros são altos. Então, o ideal é que no momento hoje não se faça nenhuma grande compra de valor expressivo, como um apartamento, troca de veículos, porque os juros está muito alto. Então, no decorrer da compra, o seu financiamento ele fica muito alto. Então, o que seria ideal? Eu começo a minha dica, se você me permite, falando. Bom, eu preciso de um apartamento, então defina qual é o seu objetivo na compra desse imóvel. Se o objetivo é comprar para investimento, que é uma boa oportunidade, porque quando você compra um imóvel, você não tem as oscilações das ações da bolsa, criptomoedas, aí você não tem essas oscilações. Ele é mais linear, você tem algo mais sólido, tá? Que tem um rendimento em média 7% ao ano, tá? Porém, lembre-se, o imóvel que você está comprando é um grande valor, se você está comprando à vista, que seria o ideal, né? É um dinheiro que, se você tiver uma emergência para vender, você tem uma perda, porque se precisar vender com pressa, você vai ter que vender um valor menor. Então, não é interessante na questão de investimento, já que você tem uma carteira com investimentos muito mais tranquilos e rentáveis do que a compra do imóvel. Mas vamos pensar que você, aí em casa, você paga aluguel e você não aguenta mais e você quer sair do aluguel. Então, sim, o financiamento do imóvel, né, ele acaba sendo uma boa oportunidade. Por quê? Porque, assim, qual é a conta que você deve fazer? Vamos imaginar aqui que você gaste R$2.000 de aluguel mensal. Tá? Lembrando que em 2024 a valorização do aluguel foi em 13% e alguma coisa, acima da inflação. Então, se você financia, é muito mais interessante, porque você não tem esse aluguel que você está deixando para o proprietário, e em algum momento ele pode precisar do imóvel e falar, olha, eu estou precisando, e você tem que sair, você está investindo no seu próprio imóvel. Porém, alguns cuidados devem ser tomados, que é o quê? Bom, eu preciso de um imóvel para alugar, tá? Do imóvel para morar, não é para alugar. Bom, se é para morar, ok, eu pago R$2.000, então eu vou procurar um imóvel aonde o valor da parcela seja menor que R$2.000. Você pode me perguntar, peraí, professor, por quê? Porque quando você faz um financiamento, ele tem uma correção anual. Então, a cada 12 meses você tem uma correção. E dependendo do imóvel, é mais comum hoje os apartamentos, né, a questão de oportunidades, você tem condomínio, né, você tem melhorias, né, que vão agregar. Então você, a partir do momento que você calcionou 50% para a parcela, você tem uma margem aí nesses aumentos que pode ocorrer de forma tranquila, sem alterar o seu planejamento financeiro. Tá? E aí nós temos mais, não é só isso. Por quê? Eu, para comprar um imóvel, hoje, tá, você tem uma demanda muito grande, né, Rafael? Porque as empresas, as construtoras em si, elas estão com muito imóveis aí em estoque. Por quê? Porque o juros está alto, a demanda está baixa. Então, qual é a vantagem que você tem se você precisa necessariamente comprar esse imóvel agora? Negociar.
né? Que fique um ano sem pagar o condomínio, comprar esse imóvel, se é um imóvel novo, já com a estruturinha, com piso, porque a construtora, ela quer vender esse imóvel, então você tem esse poder de negociação. Tá? Por quê? Porque aí você pode ter ele pronto ali, né, já que você está comprando. Uma outra dica também que eu gosto de compartilhar é que se você está em busca de um apartamento novo, tudo novinho, maravilha, mas lembre-se, se você já estiver buscando um apartamento já em uso, dos últimos 5 anos, você tem de 10% a 20% a redução do valor dele de mercado. Por quê? Porque é interessante. Se você está comprando, vamos imaginar, um apartamento aí de 500 mil, tá? E ele com 20%, ele vai estar custando 400. Ou seja, você já começa ganhando aí 20% do valor, que é muitas vezes muito interessante, porque ele já está pronto, ele já está todo, né? Se você achar que deve mudar alguma coisa, não é algo que você já pode mudar nesse imóvel e no decorrer do seu planejamento fazer ali as mudanças que, né, o casal queira fazer. Outra questão importante que é importante trazer na dica de financiamento, tá? Quando se pensa em financiamento, nós estamos no Brasil, né? Então, com a taxa Selic, como eu disse, a 15%, o financiamento é caro. Então, muitas vezes compensa, tá, você esperar um pouco. Isso que eu ia falar, o senhor simulou um financiamento para o pessoal de casa entender melhor, né, professor? Fiz um simulado aqui. Então, foi bem lembrado isso, porque eu fiz um simulado, você comprando um imóvel de 500 mil, tá? Onde você vai dar 20% de entrada. Então, 500 mil, 100 é os 20%, tá? Com a taxa Selic hoje, você tem uma parcela em média 5.050, tá? E esse apartamento, ao final do financiamento, ele vai ficar 1.940.000. Se você, olha que interessante, Rafael, se esperar 12 meses, na expectativa, né, de acordo com os economistas, que a Selic vai ter uma reduzida, vai chegar a 12, esse mesmo imóvel, né, como ele tem um rendimento de 7% ao ano, ele vai para 535. Você teria aí os 20%, seriam 107 mil de entrada, tá? Porém, a sua parcela ficaria em R$ 4.400. E ao final, você pagaria 1.600.000 e alguma coisa. Ou seja, a espera de um ano representa quase 230 mil de diferença. Uma grande economia. Exatamente. Às vezes por você esperar um ano. Bom, mas aí o seu telespectador deve estar pensando, mas aí, o que eu faço com esse um ano com essa entrada? Você pode investir esse recurso, né? Qualquer aplicação que ela renda superior à inflação, né? Que praticamente você vai ter mais do que os 107 mil, que entra umas das dicas que eu gostaria de passar. Na nossa estabilidade econômica hoje, quando você tem a necessidade de fazer um financiamento do imóvel, que é um valor grande, o ideal, Rafael, é que você dê o maior percentual de entrada. Eu diria ali uns 40%, 50% se for possível. E o restante que você vai financiar, financie em menos tempo. Pense sempre, porque nós temos financiamentos de 20 anos, 30, né, algumas instituições, mas tente o menor tempo possível. Por quê? Quanto menor for o prazo de financiamento, menor será o que você vai pagar no final, tá? E quando pensar em financiamento, nós no Brasil temos duas modalidades bem interessantes, que é a tabela SAC e a tabela Price. E sempre que você for financiar, você deve ter ido financiar aí, e o banco vai lhe oferecer, olha, o price, porque eu parcelo aqui, a parcela é fixa. Eu digo, Rafael, não caia nessa armadilha. Porque o sistema SAC, você vai iniciar com uma parcela maior, tá? Só para explicar, o sistema SAC é um sistema de atualização constante. Então,
Quando eu pago a parcela, eu estou pagando o meu amortizado. Ela começa mais alta e ao decorrer que eu vou pagando, ela vai diminuindo, tá? Então, eu já inicio pagando os juros e o amortizado. Na hora que o meu saldo vai ser corrigido, eu tenho um saldo devedor menor do que se eu estivesse na tabela price. Então, você precisa normalmente insistir até com o seu agente financeiro para que ele demonstre a tabela saque. Porque assim, no começo você vai estar ali meio apertado, mas ao decorrer dos anos que essa parcela ela vai reduzindo, mais aliviado. Você vai ficando mais aliviado. E professor, eu acho legal a gente também falar, né, qual que é a diferença entre o financiamento e o consórcio imobiliário? Bacana. Consórcio imobiliário, na minha opinião, ele é maravilhoso. Por quê? Porque, só explicar para os seus telespectadores, o que é um consórcio imobiliário? É uma carta de crédito. Então, eu quero comprar um imóvel de 500 mil. Eu faço o contrato, né, um contrato de adesão, de uma carta de crédito de 500 mil. E o que eu faço com isso? Eu vou pagando parcelas. No consórcio imobiliário, você tem a contemplação pelo número do seu contrato, que tem a numeração ali pela Loteria Federal. Você tem lances que você pode dar para que você contemple essa carta. E o que é interessante? Você não paga juros, mas você paga uma taxa administrativa. Então você vai pagar em média 20% a 30%, dependendo da administradora da carta de consórcio, sobre, né, isso ali mensal, mas é isso que você vai pagar. E aí, quando você é contemplado, você com a carta de crédito, você vai em qualquer construtora e está comprando esse imóvel à vista. E o financiamento imobiliário, o que ele é, né? O porquê ele é diferente do consórcio imobiliário? Então vamos lá. No financiamento imobiliário, o que é interessante para vocês aí de casa? Você está pagando juros, né? Vivemos no Brasil, então falar de juros todo mundo conhece. Então quando você financia, tá? Imagine, eu fiz um simulado. 500 mil na taxa de hoje da Selic, você vai pagar 1.940.000. Poxa, nós estamos falando, né? Você vai pagando 2,5 vezes o valor do imóvel que você está comprando. Porque o nosso juros, Rafael, é um juros compostos, que é o juros sobre os juros, né? Então, você comprando hoje no financiamento, tá? Você está pagando juros mensais. Além dos juros mensais, nós temos a correção, né? E aí a correção do seu contrato pode ser pelo IPCA, pode ser pelo IGPM, ou seja, a sua dívida ela ainda tem um valor, tá? Que é o índice de correção, né? Acima ainda da questão da inflação. Então esse cuidado é a grande diferença, embora que o contrato que você faça da carta de crédito, ela também vai sofrer correção, porque você compra um imóvel de 500 mil, está pagando, quando a carta a cada 12 ela se altera também, e você paga essa diferença na parcela, mas aumenta o seu crédito. O financiamento não, só aumenta a sua dívida. Professor, para a gente finalizar aqui, tem mais alguma dica que você quer passar para o pessoal de casa, né? Para o pessoal financiar o apartamento com segurança? Olha, eu gostaria sim. Olha, pessoal, quando você pensa, antes de você pensar, mesmo que você tenha uma situação pagando ali o aluguel, né? E pensa em comprar e financiar, principalmente seu primeiro imóvel. O primeiro imóvel a gente nunca esquece, tá? O financiamento dele. Porque uns falam, é muito tempo, eu prefiro morar de aluguel. Pense, todo tempo ele chega, né? Chega a 10 anos, chega a 15, chega a 20. Se você financiou, esse imóvel é seu. E se você morou de aluguel, foram 20 anos aí, todo esse tempo, e você continua sem ter o seu imóvel. Então, a atenção que eu peço é, veja a localização. Busque imóveis em locais que tenham uma rede de transporte para escolas, instituições de educação, faculdades e tudo mais. Por quê? Porque a desvalorização do seu imóvel ela é menor do que em outros lugares.
Tá? E se você buscar pela locação, você tem uma demanda grande de alocação. E o valor, né, do aluguel que é bem bacana. Né? Normalmente, nessas localizações, referente ao ano passado, a média do aluguel ficou em 13,34%, acima da inflação. Tá? Então, se você tem uma boa localização, isso vai te facilitar para que você, não que você more, que você tenha todo o acesso, mas principalmente se você, no futuro, objetivar fazer uma locação. Outra situação importante. No momento, se você está comprando um imóvel hoje, não pode esperar aí daqui 12 meses para que a gente tenha uma redução da taxa Selic e a taxa de juros, você tem um poder na mão que é o poder de negociação. Por quê? Existe uma baixa demanda para compra de imóveis. Você pode fazer uma pesquisa, você vai ver que em várias partes aí da sua cidade, do estado, tem imóveis novinhos sem moradia. Então as construtoras, elas precisam fazer essa venda. Então você tem o poder de negociar, de chegar lá, comprar com um valor menor, né, do valor de mercado. Você tem o poder de negociar do imóvel estar pronto, né, de você negociar com o piso, com a estrutura básica, de repente com um ano aí de condomínio por conta da construtora. Você tem esse poder de compra, então você deve usar esse poder de compra. Outra dica, procure sempre, se você vai financiar, é a única opção, dê um percentual maior do seu financiamento. Busque 30%, 40%. Financie o menos tempo possível. Por quê? Para que você possa, dentro do seu planejamento financeiro, estar tranquilo, estar com o seu imóvel ali, para que você não tenha o problema de muitos, né, que financiam depois tem a perda do imóvel por não conseguir o pagamento, viu, Rafael? Professor, muito obrigado por essa aula aqui, né, por todas essas dicas importantes para o pessoal que quer financiar um imóvel, um apartamento com segurança. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, viu? Eu também agradeço você que está em casa. E pessoal, não se esqueçam de acompanhar a gente nas redes sociais TV Câmara Campinas e também de nos seguir no YouTube, né? Acompanhar toda a nossa programação TV Câmara Campinas é o nome do canal. Um abraço, até o próximo na Ponta do Lápis. Segunda-feira de sol, tempo aberto, até um calorzinho, né? E já adianto que deve ser assim até o fim da semana. Todos os dias de tempo firme, céu azul, pouca nebulosidade, não tem previsão de chuva. Então, para amanhã, terça-feira, segue esta tendência de tempo aberto com o sol durante todo o dia. Temperatura em elevação, olha só, elas já estão aqui na minha tela. Para amanhã, terça-feira, então, 19 de agosto, mínima de 18 graus, já é uma mínima alta para este inverno. Ao longo do dia, essa temperatura sobe, podendo chegar aos 30 graus aqui na cidade de Campinas. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue na nossa programação, lembrando que hoje é segunda-feira, portanto é dia de reunião ordinária. Os vereadores se reúnem para discutir e votar 11 projetos com transmissão ao vivo aqui da TV Câmara Campinas, a partir das 6 horas da tarde. E o Jornal Câmara Notícia retorna amanhã ao meio-dia. Até lá, tchau, tchau.